E a história que nós vamos ler, do capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11, é de um filho perdido. Versículo 11, disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo, e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado, e matai-o, comamos, e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a regozijar-se. Sabe, irmãos, todos nós já, em algum momento, a gente acha que a gente pode caminhar sozinho. Como diz o mineiro, sozinho. Nós achamos que sabemos o caminho, achamos que somos fortes o bastante, e a gente acha que nós somos dono do nosso destino. Mas existe um amor que não se cansa. E é o tema da mensagem de hoje, o amor que corre até você. Existe um amor que não se cansa e não desiste. E é sobre esse amor que eu quero falar nessa noite. O amor que corre até você. Há um tipo de amor que você não precisa tirar a roupa para ser amado. Há um tipo de amor que você não precisa andar num carro de luxo para ser aceito, querido e amado. Há um tipo de amor que não fica julgando você pelo seu passado. É um amor que vê você de longe. E ele corre até você. Essa é a história que a gente acabou de ler do filho pródigo. Mas, na verdade, pode ser a minha história e a sua história. Pode ser a história de cada um de nós. É o amor que não cansa de esperar, mas também não fica esperando parado. A primeira coisa que eu quero deixar é quando a distância parece liberdade. Quando a gente sai da presença do Senhor e a gente acha que aí nós somos livres. Porque eu estava numa igreja onde tudo é pecado e engorda ou faz mal. E a gente acha que vamos viver essa liberdade. A história começa com um jovem pedindo a sua parte da herança. Ele queria viver a vida do seu jeito, sem prestar contas a ninguém, sem limites. Ele achava que liberdade é fazer tudo o que ele queria. É como acontece com cada um de nós. A liberdade sem propósito vira uma grande prisão, que vai nos aprisionar. Esse jovem sai de casa cheio de planos. E ele termina cercado de solidão, num chiqueiro de porcos.
Ele sai com os bolsos cheios, com a herança toda. E ele volta com os pés feridos e com as mãos vazias. Ele sai achando que tem o controle de todas as coisas. E no final ele vai descobrir que ele perdeu totalmente o controle. A distância que parecia longe de casa, uma aventura, uma grande aventura, virou um deserto. O texto vai dizer, gastou tudo vivendo de forma dissoluta. Toda vez que nos afastamos do Pai, a alma faminta tem vontade de encher o estômago com as bolotas dos porcos. A segunda coisa que esse texto nos chama a atenção é quando a vida desmonta. Existem problemas que não é o diabo, que não é o tranca-rua, que não é o capiroto. Existem problemas que nós mesmos causamos. Existem problemas causados por nós mesmos. Aí não adianta dizer, olha o que a vida está fazendo comigo. Olha o que você fez com a vida. Então, existem problemas que nós estamos colhendo o que nós semeamos. Ponto. Porém, esse texto nos mostra que existem tragédias que assolam a gente, que nós não causamos. Algumas pessoas têm câncer. Algumas pessoas morreram no Covid. Ele não causou isso daí. E a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela região. Uma tragédia que o filho do pródigo, que ele causou para ele, mas também que ele não causou. Nem sempre a gente sofre porque a gente erra. Às vezes nós sofremos por causa das tragédias. Há dores que são consequências das nossas atitudes, mas há dores que não são. O filho não causou essa fome, mas ela o alcançou. E de repente, por causa da tragédia, o que era luxo, virou necessidade. Eu nunca vi uma coisa como o Covid que nós passamos. Ricos, pobres, estavam todos diante de uma grande tragédia. O filho pródigo aqui, a festa vira fome. A vaidade vira vergonha, porque ele está cuidando de porcos. Mas até mesmo no chiqueiro, Deus plantou uma lembrança nesse filho pródigo. E ele fala assim, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. A terceira coisa, quando você cai em si, versículo 17. Caindo em si. Levantar-me-ei. Será que o Espírito Santo está falando hoje com pessoas aqui que precisam cair em si? E vão voltar correndo para os braços do Pai? Eu espero que sim. Esse é um momento, na minha opinião, lindo dessa história e importantíssimo. Quando o filho, ele toma uma decisão. Ele fala, eu vou me levantar e eu vou voltar para a casa do Pai. Eu não sou um porco. Eu não vou viver como um porco. É um instante, meus queridos, que o coração acorda. É um instante que não são coisas externas, mas é uma coisa do coração. É o Espírito Santo, Deus, na sua semente, trabalhando e falando. É quando a alma desperta. É quando você entende que não precisa continuar, meu amigo, nessa dor, onde você ou a tragédia te colocou. E é engraçado que esse garoto jovem, ele ensaia um discurso. Ele começa a falar lá depois no verso, eu vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, pai, me faça como um de seus empregados. Ele fica imaginando. Se ele for um sujeito pensativo que nem eu e acelerado nos pensamentos, nossa, como ele imagina. Meus irmãos, se eu pintar uma parede dessa aqui, eu fico imaginando tanta coisa. Passa na minha cabeça assim uma avenida paulista, um monte de coisa. Então eu imagino que ele vem de longe, com os pés feridos, caminhando, ele não tinha cavalo, ele não tinha nada. E ele fica imaginando um grande discurso. A quarta coisa
é o amor que corre. Ele imagina todo aquele discurso para ser aceito pelo pai. Mas o pai estava no portão, todos os dias. Esperando o filho voltar. Que amor é esse? Que corre até a gente. E quando a Bíblia diz que o pai, avistando de longe, é o meu filho, o pai sai correndo. Sai correndo. Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser. Ele só começou a dizer. Ele estava pensando um monte de coisa para falar. O filho estava esperando uma bronca. Mas ele recebeu um beijo do pai. Um beijo. O filho queria ser um empregado. Mas o pai o chamou outra vez. E o pai colocou uma aliança no seu dedo. Você é meu filho, você não vai ser um empregado. E o pai coloca as vestes novas nele. Vestes de alegria. Quem toma a iniciativa aqui de correr é o pai. Quem toma a iniciativa aqui de correr é quem foi ferido. O Pedro é meu filho, que estava aqui, tocando bateria. Era mais ou menos o Pedro chegar e falar assim: pai, você devia estar morto. Mas você, velho, está demorando muito para morrer. Então eu quero a minha herança. Eu quero renunciar ao seu nome, pai. Eu não quero fazer parte da sua família. Dá a minha parte. É engraçado que o pai deixa ele partir, né? Tem pai que ia chorar, ia fazer um escândalo, ia segurar as pernas do filho para não ir. Aí talvez o filho gastasse o restante da herança do pai. Mas o filho parte. O pai foi extremamente ofendido aqui. Mas quem corre é o pai que foi ofendido. É o pai que corre. Toma a iniciativa de correr e de abraçar. Hoje nós estamos diante da Santa Ceia. E Jesus foi ferido por nossa desobediência, pelos nossos pecados. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus. E Ele se entregou naquele Monte Caveira. E Ele nos justificou ali. Ele nos salvou. Ele pagou a nossa dívida. E mesmo assim, o Pai corre. O quinto, penúltimo. O Pai, é interessante que Ele não apenas perdoa, mas Ele restaura. Manda trazer a melhor roupa, manda trazer o anel, manda trazer as sandálias. Cada símbolo aqui tem uma coisa importante, né? A roupa, a sua dignidade recuperada. O anel, a sua autoridade restituída. As sandálias, a sua caminhada restaurada. O Pai não faz remendos, não. Não faz remendos. Ele faz novos começos. E você que está aqui nessa noite, amigo, como eu, que já estraguei muitos planos de Deus para a minha vida, Ele te entrega um novo hoje. 0. E como Pedro disse aqui, ele fala: dos teus pecados eu não me lembrarei mais. O amor que corre até você. Talvez você se sinta distante. Talvez esteja cansado, sujo. Talvez a culpa está aí, batendo na sua mente. Talvez você esteja preso a algo que você mesmo construiu. Ou talvez esteja sofrendo por algo que nunca quis. Mas ouça. O Pai está lá de longe, pronto para correr em sua direção. Te abraçar, te colocar roupas, sandálias, um anel. E fazer festa. Você quer voltar para casa hoje? Essa é a mensagem do Evangelho. Um pai que corre, um filho que volta e um abraço que define tudo. Vamos ficar de pé?
O Deus que corre até você. O amor dele é único. Sabe, meu querido que está aqui, Deus é especialista em pegar a gente como eu, de segunda, e fazer gente de primeira. Muitos de vocês conhecem a minha história. Eu não vou contar para os nossos convidados não se assustarem. Ele pega a gente de segunda e com seu amor e sua graça faz gente de primeira. Você não precisa ter performance. Por favor, amigo, hoje não venha aqui nessa Santa Ceia dizendo: eu sou um bom cristão, eu tenho guardado os mandamentos do Senhor, eu mereço tomar essa ceia. Não, essa ceia não é para você. Essa ceia é para pessoas que sabem que os nossos pecados e a nossa culpa levou Jesus na cruz do Calvário para se entregar por cada um de nós. E a gente fala assim: ah, se não fosse Jesus Cristo na minha vida. Se não fosse Jesus Cristo na minha vida. Você sabe que o cristão não tem sorte, né? Nós temos Jesus. Tem uma canção, um blues que a gente canta que fala que Jesus é a nossa sorte. Uma vez, a turma lá da igreja expulsando um demônio, um endemoniado, e a gente querendo restituir ali a humanidade, a dignidade daquela pessoa, porque Satanás estava tirando e fazendo aquela pessoa ser um ser desfigurado. Aí ele falou, usou a boca daquela pessoa, o diabo, para dizer: eu vou matar você, eu vou acabar com você, e apontou para um irmão. Aí o irmão falou assim: mas você não pode, porque Jesus comprou a minha vida com seu sangue. Sabe o que o demônio respondeu? Essa é a sua sorte. Jesus é a nossa sorte. Jesus é a nossa sorte. Ele ama você, Ele ama você. Você não precisa ser o bambambam. Bam, bam. Você só precisa de um coração que se levanta. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Você, meu amigo crente que está aqui há tanto tempo, Ele está com saudade de você. Escrevendo as cartas do Apocalipse, tem uma igreja lá que é fantástica. É uma das melhores. Mas o Senhor fala assim: eu tenho contra ti uma coisa. Você deixou o primeiro amor. Você deixou o primeiro amor. Não é que você esqueceu, que você perdeu, é que você deixou. Ah, como é bom andar com crentes novos convertidos. Leandro, Edu, Rafa. Eles querem orar o tempo todo, eles querem, Deus está trabalhando, Deus está... Como é bom. Que você diga nessa noite também: levantar-me-ei e me renova, Senhor, nesse amor que excede todo entendimento. Existe uma mesa aqui. Existe uma mesa. Há uma casa. E ainda existe um Pai. Ainda há um amor de Deus que corre até você. O amor de Deus não caminha. O amor de Deus corre. E só uma última coisa para encerrar. Um homem naquela época nunca podia correr. Um pai como esse pai, essa história que ele conta para a gente, nunca podia correr. Era vergonhoso, era vexatório, porque ele usava vestidos, ele usava adereços. Correr era uma coisa... Ele poderia cair, Mas o pai, quando vê de longe, ele sai correndo, sai correndo. Ele corre hoje em sua direção, meu querido. Vamos ouvir uma canção.